Olá! Retornamos então para a segunda parte da aula de artrite reumatoide, onde abordaremos aspectos epidemiológicos e suas principais manifestações clínicas. A artrite reumatoide é uma doença que tem uma distribuição mundial, conforme pode ser visto neste mapa, acometendo populações em todos os grupos étnicos em todos os continentes do mundo. A artrite reumatoide não é uma doença rara e apresenta uma prevalência entre 0,5% e 1% em média em todos os países. Os dados mais confiáveis são de estudos feitos em populações brancas da Europa e dos Estados Unidos. Alguns estudos epidemiológicos foram realizados no Brasil e estimam uma prevalência em nosso país entre 0,4% e 1,4% da população brasileira. Ainda que a frequência da doença seja relativamente estável entre as diversas populações ao redor do mundo, algumas populações indígenas nos Estados Unidos apresentam uma frequência maior da artrite reumatoide, podendo chegar a 7% dessas populações, e isso parece estar associado a alguns fatores genéticos encontrados entre esses povos. Como a maior parte das doenças autoimunes, a artrite reumatoide afeta mais mulheres do que homens, afetando cerca de 3 vezes mais o sexo feminino. Contudo, na África e na América Latina, essa proporção de mulheres para homens acometidos parece ser ainda maior. E no Brasil, por exemplo, um estudo epidemiológico publicado em 2018 relata uma prevalência cerca de 8 vezes maior em mulheres do que em homens. A doença pode se iniciar em qualquer idade, desde crianças a idosos. Contudo, seu pico de incidência ocorre no adulto jovem, no auge de sua capacidade para o trabalho, entre a quarta e a quinta décadas de vida. Essa incidência aumenta entre os 25 e os 55 anos de idade, quando atinge seu pico, e essa taxa de incidência se mantém relativamente constante até os 75 anos de idade, quando então começa a cair. Como esta não é uma doença associada diretamente à morte dos pacientes, a prevalência aumenta com a idade, de tal sorte que essa prevalência pode chegar a 5% em mulheres com 70 ou mais anos de idade. Qual é então o quadro clínico apresentado por pacientes com artrite reumatoide? O paciente típico é mais comumente uma mulher, por volta dos seus 30 anos de idade, que passa a apresentar um quadro insidioso ao longo de semanas a meses de artralgias e edema articular. Em geral, as queixas se iniciam nas articulações das mãos, acometendo punhos, metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e a interfalangiana do polegar, e também as articulações metatarsofalangianas dos pés. À medida que a doença progride, as grandes articulações dos tornozelos, joelhos, cotovelos e ombros passam também a ser acometidas. O comprometimento articular é classicamente simétrico, acometendo grupos articulares dos dois lados do corpo, e a presença de rigidez matinal maior que 1 hora é outra característica marcante da doença. Muitos pacientes passam a acordar 1 a 2 horas antes do seu horário habitual para aquecer as articulações, realizando pequenos exercícios. Muitos pacientes apresentam também dor no peito do pé ao pisar pela manhã e podem se queixar de que os pés estão mais largos pelo acometimento das metatarsofalangianas, dificultando calçar os sapatos. Os pacientes podem relatar dificuldades para executar tarefas do dia a dia já no começo da doença, pela dor e inchaço articular, com dificuldade para abrir potes, para abrir maçanetas de portas, abotoar os botões da camisa, etc. Não é infrequente que os pacientes apresentem sintomas sistêmicos leves desde o início da doença, como sensação de febre
e ainda que a febre de fato possa aparecer, não é comum. É muito frequente a queixa de fadiga e de adinamia. Na maioria dos pacientes, as alterações musculoesqueléticas são os principais achados do exame físico. É importante palpar atentamente todas as articulações, buscando por edema, proliferação sinovial palpável, que comumente chamamos de sinovite, e dor articular. Nos quadros iniciais, a sinovite pode ser difícil de detectar, principalmente em pequenas articulações, em particular para o não especialista. Em um paciente com suspeita de artrite reumatoide, é importante examinar cuidadosamente todos os grupos articulares potencialmente afetados pela doença, buscando por artrite e por dor, e contando quantas articulações se apresentam ativas. Essa contagem de articulações é importante, tanto para o diagnóstico como para o prognóstico do paciente, como veremos adiante. Todas as articulações interfalangianas proximais das mãos devem ser palpadas. As articulações interfalangianas dos polegares bilateralmente. Todas as articulações metacarpofalangianas. Os punhos. As grandes articulações dos cotovelos, ombros, joelhos e tornozelos. E as pequenas articulações metatarsofalangianas dos pés, com exceção da primeira metatarsofalangiana, a qual é mais comumente afetada pela gota e que fica de fora dessa contagem articular. Os quadris também devem ser examinados, mas como são articulações profundas, não é possível palpar edema ou desencadear dor à palpação, mas sim a mobilização ativa e passiva. A técnica para o exame físico será vista nas aulas práticas, mas sugere-se rever os vídeos do Regional Examination of Musculoskeletal System, ou REMS, alguns dos quais estão disponíveis legendados em nosso canal, e os que faltam joelho e pé serão disponibilizados à medida do possível. Na artrite inicial, o que será identificado no exame físico será a dor e o edema articular, como mostrado aqui, um edema visível nas interfalangianas proximais das mãos, no tornozelo direito e no joelho direito. Mas em pacientes com diagnóstico tardio ou com doença avançada, é possível identificar deformidades características da artrite reumatoide, como o desvio ulnar dos dedos das mãos, associado à atrofia da musculatura interóssea, visível na imagem apontada pela seta, bem como as deformidades em casa de botão, com flexão da articulação interfalangiana proximal e extensão da articulação interfalangiana distal, como mostrado na imagem, e a deformidade em pescoço de cisne, com extensão da articulação interfalangiana proximal e flexão da articulação interfalangiana distal. Uma vez que a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, os pacientes podem apresentar manifestações extraarticulares. Estima-se que essas manifestações possam acometer entre 8% e 40% dos pacientes com artrite reumatoide. Essa taxa apresenta uma faixa de valores muito ampla, e isso decorre de diferenças entre os estudos, como populações diferentes, bem como definições diferentes do que seriam manifestações extraarticulares. Há uma impressão de que a frequência dessas manifestações extraarticulares caiu com o surgimento dos novos tratamentos para a doença, mas não há ainda publicações que explicitem essa impressão de forma objetiva. As manifestações extraarticulares podem aparecer em qualquer momento, inclusive nas fases iniciais da doença, ou ser até a manifestação inicial da artrite reumatoide, mas o mais comum é que essas manifestações apareçam ao longo da evolução, em geral anos após o início dos sintomas articulares. Assim, uma anamnese e um exame físico detalhados devem ser feitos periodicamente,
e uma avaliação detalhada, inclusive com exames complementares, deve ser feita sempre que surgirem queixas sugestivas dessas manifestações extraarticulares. Vamos passar resumidamente pelas manifestações extraarticulares mais comuns da artrite reumatoide. Uma das manifestações extraarticulares comuns na artrite reumatoide é a síndrome de Sjögren secundária, que consiste no surgimento de xeroftalmia, que quer dizer olho seco, acompanhada de ceratoconjuntivite seca. Os pacientes podem se queixar de sensação de areia nos olhos e vermelhidão ocular, e alguns testes específicos, como o teste de Schimmer, ilustrado nessa imagem abaixo, podem quantificar a produção de lágrima nos olhos, corroborando para o diagnóstico. Vocês terão uma aula sobre as doenças do tecido conjuntivo, em que a síndrome de Sjögren primária e secundária serão mais discutidas. Nódulos reumatoides são manifestações extraarticulares comuns em pacientes com artrite reumatoide, podendo acometer até 25% deles. Em geral, esses nódulos se desenvolvem em áreas de pressão, como os cotovelos, mas podem também aparecer nos dedos. Os nódulos reumatoides são firmes, indolores e frequentemente estão aderidos ao periósteo. Manifestações pulmonares podem acontecer em até 30% dos pacientes. Derrame pleural é frequentemente assintomático, mas pode estar associado à pleurisia em alguns pacientes e entra no diagnóstico diferencial de outras causas de derrame pleural em pacientes com artrite reumatoide, em particular, infecções. A AR também pode estar associada à doença do parênquima pulmonar, como nódulos pulmonares, que são, em geral, assintomáticos. E pode também estar associada a diversas formas de doença intersticial pulmonar, como a pneumonia intersticial não específica, ilustrada nessa imagem, e também a bronquiolite obliterante e a pneumonia criptogênica organizada, por exemplo. Essas doenças intersticiais pulmonares necessitarão de uma abordagem diferenciada, envolvendo também o pneumologista, e, em geral, não respondem aos mesmos tratamentos utilizados para o quadro articular da doença, diferente da maioria das outras manifestações extraarticulares da artrite reumatoide. Dois pontos importantes em relação às manifestações extraarticulares. O primeiro é em relação às manifestações renais. A artrite reumatoide, via de regra, não é causa de glomerulonefrite. Então, achados como hematúria, proteinúria, cilindrúria, perda de função renal, via de regra, não devem ser atribuídos à própria doença, e deve-se sempre, nessas situações, buscar um diagnóstico alternativo. Uma possibilidade é que o paciente, na verdade, tenha, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. Essa sim, uma doença muito frequentemente associada à glomerulonefrite. Ou ainda, se o paciente apresenta achados isolados de hematúria ou de aumento da creatinina, estes podem ser decorrentes do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo. O segundo ponto se refere aos achados hematológicos. A artrite reumatoide não é causa de anemia hemolítica ou de plaquetopenia. Esses achados, se presentes, devem levantar a possibilidade de diagnósticos alternativos, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. Já a anemia de doença crônica e a anemia ferropriva são comuns em pacientes com artrite reumatoide. A primeira, pelo estado de inflamação sistêmica crônica associado à doença, e a segunda pode estar associada a perdas gastrointestinais pelo uso repetido de anti-inflamatórios não esteroidais. Uma forma rara de artrite reumatoide é a síndrome de Felt, em que o paciente apresenta esplenomegalia e neutropenia associadas à artrite reumatoide. São pacientes graves, em geral com artrite muito erosiva e títulos altos de fator reumatoide, e devem ser reconhecidos
e diferenciados de outras possibilidades diagnósticas, como, por exemplo, doenças linfoproliferativas e calazar, principalmente no nosso estado do Ceará. Encerramos aqui essa segunda parte da aula. Na terceira parte, veremos então os principais achados de exames complementares associados à artrite reumatoide e como fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial da doença. Fiquem com Deus, até breve!